Os ensinamentos são sobre o trabalho de Neville Goddard. Eventualmente eu vou falar sobre outros autores, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o Neville. O Neville foi um escritor e palestrante metafísico que nasceu em 1905, em Barbados, e ele faleceu em 1972 nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido por seus ensinamentos sobre a imaginação humana e o poder da consciência na criação da realidade. Inicialmente interessado em artes cênicas, ele se mudou para Nova York ainda jovem, onde mais tarde ele começou a sua jornada espiritual. Seus estudos foram influenciados por tradições místicas, incluindo a Bíblia, interpretada de forma simbólica e psicológica, e também ensinamentos esotéricos. A principal base da sua obra é chamada Lei da Suposição, que afirma que uma pessoa assume como verdadeiro em sua mente e o que uma pessoa assume como verdadeiro em sua mente e sente como real acaba se manifestando na sua experiência de vida. Neville ensina que a imaginação é Deus em ação e que ao visualizar e sentir o desejo já realizado, o indivíduo pode transformar a sua realidade. Entre as suas obras mais conhecidas estão O Sentimento é o Segredo e O Poder do Conhecimento. Seu trabalho influenciou profundamente o movimento moderno de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, especialmente correntes ligadas à lei da atração. Até hoje, seus ensinamentos continuam sendo estudados por pessoas que buscam compreender melhor o poder da mente, da fé e da imaginação na criação da própria realidade, assim como eu e você. No texto de hoje, eu vou falar sobre como apagar o seu passado. É um manual prático de como você fazer para modificar aquela linha do tempo. Bom, como a gente começa a apagar o nosso passado? Você sente, né? É aquela sensação de que por mais que você visualize o sucesso, existe uma voz sombria no fundo da sua mente que sussurra: quem você está tentando enganar? Você não é isso. Lembre-se do que você fez. Lembre-se do que fizeram com você. Todos, absolutamente todos, caminhamos pela vida arrastando um cadáver preso ao tornozelo. Esse cadáver, ele é o nosso passado. É aquela conversa em que te humilharam e você não soube se defender. É aquele negócio que faliu e destruiu sua confiança. É aquela frase cruel que seu pai te disse quando você tinha 10 anos e que ainda ecoa na sua cabeça toda vez que você tenta crescer. É um amor que você perdeu por orgulho, a sociedade que te ensinou a olhar para esse passado como se fosse uma estátua de pedra. Disseram para você: o que está feito, está feito. Você não pode mudar. Tem que aprender a viver com as suas cicatrizes. Disseram que o tempo é uma flecha cruel, que só anda em uma direção, e que os erros de ontem são as sentenças de hoje. E por isso você tenta construir um arranha-céu sobre alicerces podres. Você tenta manifestar abundância enquanto a sua mente continua produzindo em loop o filme da sua pobreza e dos seus fracassos. É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Você se esgota e eventualmente você desiste. Mas e se eu te dissesse que tudo que você acredita saber sobre o tempo é uma mentira? E se eu te dissesse que o passado não é um fato fixo, mas uma imagem maleável que vive agora na sua imaginação? E se eu te dissesse que você tem o poder literalmente de voltar atrás e editar a fita? Hoje nós estamos entrando no terreno mais sagrado e misterioso de Neville Goddard. Hoje não vamos falar de conquistar coisas. Hoje vamos falar de curar a alma. Neville nos deu uma ferramenta que desafia a física e a psicologia moderna. Ele a chamou de as tesouras de poda da revisão. Imagine a sua vida como um jardim.
O seu futuro são as flores que você quer plantar, mas o seu passado são as ervas daninhas que sufocam a terra. Se você não cortar essas ervas daninhas, se não podar as memórias mortas e venenosas, nada de novo poderá crescer aí. Nos próximos minutos eu vou te ensinar a viajar no tempo. Vamos até essa memória que te dói, esse momento de vergonha, esse trauma, e vamos reescrevê-lo. O mito do tempo linear. O passado está vivo agora. Não vamos fingir que não aconteceu. Vamos mudar o que aconteceu dentro da sua estrutura mental. E quando você fizer isso, quando alterar a causa na sua memória, você vai ver um milagre no seu presente. Pessoas com que você não fala há anos vão te ligar. Ressentimentos que adoecem você desaparecerão fisicamente do seu corpo. Padrões de fracasso que se repetem várias vezes serão quebrados para sempre, porque ao mudar o seu passado, você muda a sua identidade presente. E ao mudar a sua identidade, você muda o seu destino. Eu te aviso, esse vídeo ele é intenso e ele exige coragem. Exige olhar de frente para os seus monstros e ter o poder de transformá-los em anjos. Se você não está disposto a abandonar o papel de vítima, feche esse vídeo agora. Mas se você está pronto para largar a mochila de pedras e voar leve, seja bem-vindo à revisão. Se você está pronto, respire fundo. Vamos quebrar o relógio. Vamos para o bloco 1. Eu o chamo de o jardineiro descuidado e a mentira do tempo. Antes de te ensinar a usar as tesouras, eu preciso que você entenda o que você vai cortar. A humanidade vive sobre uma hipnose coletiva. Nós acreditamos que o tempo é uma linha reta. Acreditamos que nascemos no ponto A, morremos no ponto B e deixamos atrás de nós um rastro de acontecimentos imutáveis. Olhamos para os nossos erros de 10 anos atrás e dizemos: isso já passou, não posso fazer nada. E olhamos para os nossos traumas de infância e dizemos: sou assim porque fizeram aquilo comigo. Essa é a minha cruz. Neville Goddard nos diz: acorde, essa visão do tempo é falsa, é uma ilusão dos sentidos. No universo da consciência, que é o único universo real, o tempo não é linear. Tudo está acontecendo agora. O passado, ele não existe lá atrás. O passado existe apenas como uma imagem mental que você decide ativar ou desativar no momento presente. Pense friamente. Onde está essa memória dolorosa nesse exato momento? Ela não está na sala com você. Não tem substância física. Só tem vida, porque você dá a ela o seu sangue e a sua atenção. Cada vez que você lembra de uma ofensa, você está recriando essa ofensa. Você não está apenas se lembrando dela, você está revivendo. O seu corpo não sabe a diferença entre um evento real e uma memória vívida. Se você lembra de uma discussão, seu corpo libera o mesmo cortisol que causa o mesmo estresse, que faz o seu coração bater com a mesma raiva. As suas células se contraem com o mesmo medo. Para o seu subconsciente, a discussão está acontecendo exatamente agora. E como o subconsciente é o criador da sua realidade, se você mantém vivo o trauma de ontem, ele se vê obrigado a criar um futuro que corresponda a esse trauma. É aqui que entra a principal metáfora de Neville, o Jardim do Éden. A sua mente é um jardim. Você é o jardineiro. Mas você tem sido um jardineiro preguiçoso e descuidado. Você permitiu que as ervas daninhas crescessem sem controle.
Cada vez que teve uma discussão e guardou ressentimento, você plantou uma semente de discórdia. Cada vez que você se sentiu vítima das circunstâncias, plantou uma semente de fraqueza. Cada vez que você se olhou no espelho e se criticou, você plantou uma semente de feiura. E depois esqueceu e continuou com a sua vida. Só que o jardim não esquece. A terra é fértil e neutra. Se você plantar veneno, o jardim vai te dar uma colheita de veneno com a mesma generosidade com que te daria rosas. Agora, se você olha para a sua vida presente e vê conflitos repetitivos, você percebe que se encontra no mesmo tipo de problema. Você percebe que os seus relacionamentos sempre terminam da mesma forma. Você nota que o dinheiro sempre escapa pelos mesmos buracos. E você se pergunta: por que eu tenho tanto azar? Não é azar, é a sua colheita. O jardim da mente, a teoria das tesouras de poda. Você está colhendo os frutos das sementes que plantou no passado e que nunca arrancou. A maioria das pessoas tenta mudar a própria vida tentando mudar o futuro. Fazem planos, estabelecem metas, se esforçam, mas elas fazem isso carregando todo o mato do passado. E é inútil. Se a raiz do problema continua enterrada na sua memória, a planta vai voltar a crescer, não importa quantas vezes você corte na superfície. Neville Goddard nos oferece uma solução radical. Não se trata de planejar melhor o futuro, trata-se de ir até a raiz e mudar o passado. Então ele diz: se você leva a sua vida a sério, deve usar as tesouras de poda de revisão diariamente. O que significa podar? Podar significa cortar o que não serve para que a energia da planta vá para o que realmente importa. Na sua mente, isso significa voltar a uma memória específica que não corresponde ao seu ideal e reescrevê-la completamente até que se alinhe com aquilo que você deseja. Para quem não sabe, a hipnose faz isso, te ajuda a fazer isso. Quando você faz terapia de regressão e hipnose, você tem uma ferramenta para ressignificar memórias. Eu sei que você está pensando, mas isso é se enganar, isso é negar a realidade, o que aconteceu, aconteceu. Bom, escuta bem, porque isso vai incomodar o seu ego lógico. Nada é verdade, a menos que você o mantenha vivo. O que é mais real? Um evento físico que durou 5 minutos há 10 anos ou o trauma mental que você repetiu todos os dias durante uma década? O evento físico já morreu, ele se dissolveu no tempo. O único monstro real é aquele que vive onde? Na sua mente. Ao revisar o passado, você não está negando o evento físico que aconteceu na linha do tempo. O que você está fazendo é algo muito mais poderoso. Você está retirando a energia dele. Está mudando o seu registro interno. Neville dizia: mudar o passado não é apenas possível, é um dever espiritual. Manter ressentimento é um erro, e não no sentido moral, mas no sentido original da palavra. Na Bíblia em grego, pecado significa amártia, que se for traduzir, significa errar o alvo. Qual que é o seu alvo? Uma vida feliz, plena e bem-sucedida, certo? Se você mantém na sua mente a ideia de que você é um fracassado, você está errando o alvo, você está indo contra você mesmo. A única forma de redenção é esquecer completamente o mal, substituindo-o pelo bem. Isso nos leva ao conceito do disco riscado. Imagine que a sua vida é um toca-discos.
O toca-discos gira e a agulha lê a música, mas há um arranhão profundo em uma faixa. Toda vez que a agulha passa ali, ele trava e fica ali, clique, clique. A música para e repete o mesmo trecho desagradável. Esse arranhão é exatamente o seu trauma não revisado. Você pode tentar empurrar a agulha para frente, mas cedo ou tarde o disco gira de novo e ele cai exatamente no mesmo ponto. É por isso que você repete padrões. É por isso que acaba sempre na mesma situação emocional, mesmo mudando de cidade, de país, de relacionamento. A revisão é a técnica para reparar este arranhão. É como preencher um sulco. Quando você revisa um evento, alisa o disco. E na próxima vez que a vida passar por esse ponto, a agulha vai deslizar suavemente e a música vai fluir. O padrão vai se quebrar. E o mais misterioso de tudo isso é que quando você faz com intensidade suficiente, os efeitos vão se espalhar para fora. Existem milhares de relatos de pessoas que usaram a revisão e viram mudanças físicas inexplicáveis. Um homem que havia sido demitido injustamente revisou a cena. Em vez de lembrar da demissão, ele imaginou-se sendo elogiado. No dia seguinte, a empresa ligou dizendo que havia sido um erro administrativo a demissão dele. Uma mulher que tinha uma relação horrível com a mãe revisou a própria infância. Imaginou que a mãe sempre havia sido amorosa. Sem falar nada com ela, a mãe mudou completamente de comportamento de um dia para o outro, tornando-se carinhosa e atenciosa, como se tivesse recebido um novo roteiro. Como isso é possível, Ana? Bem, como a gente viu antes, os outros são você projetado para fora. Eles apenas atuam de acordo com o roteiro que você sustenta na sua consciência. Se você muda o roteiro na sua memória, eles são obrigados por uma lei mais profunda a mudar a atuação. Eles não têm livre-arbítrio dentro da sua realidade. São personagens secundários. Então entenda a dimensão do que está diante dos seus olhos. Eu não estou olhando, eu não estou te dando um conselho de autoajuda para você se sentir melhor. Eu estou te dando as chaves da sala de edição da realidade. Você tem o poder de absorver. Você tem o poder de perdoar os outros. Não com palavras vazias, mas apagando o ato que precisa ser perdoado. O verdadeiro perdão é o esquecimento total. Se você ainda lembra da ofensa e ela dói, você não perdoou, apenas reprimiu. A revisão é o único perdão real, porque transforma os acontecimentos em algo que nunca feriu você. Mas atenção, essa técnica exige uma honestidade brutal. Exige que você deixe de ser viciado no papel de vítima. Muitas pessoas dizem que querem ser felizes, mas no fundo são apegadas ao próprio sofrimento. Gostam de contar a própria história triste, de receber compaixão. A identidade delas é construída em cima do quanto elas sofreram. Se você revisar o seu passado, você vai perder essa história. Você não vai mais poder reclamar. Você não vai mais ter desculpas. Você terá que assumir a responsabilidade de ser uma pessoa nova, sem cicatrizes. E você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a deixar morrer o seu antigo eu com todas as suas tragédias? Se a resposta for sim, então você está pronto para pegar as tesouras. Bom, no próximo bloco nós vamos sair da teoria e ir para a prática. Vou te ensinar passo a passo como revisar o seu dia. E depois vamos mais longe. Vou te ensinar a revisar eventos antigos, traumas de infância e até cartas com más notícias. É hora de limpar o jardim e de fazer as flores nascerem onde só antes havia espinhos.
Vamos lá. Bloco 2. O banho mental e a arte de editar o dia. Agora que você entende que o passado é maleável, vamos aprender a moldá-lo. Neville Goddard deixou uma instrução muito clara. Ele não sugeria usar a revisão apenas para grandes tragédias. Ele dizia que isso deveria ser um hábito diário, tão obrigatório quanto escovar os dentes. Pense por um momento. Você não vai dormir coberto de sujeira depois de um dia difícil, certo? Você toma banho, se limpa, mas a maioria das pessoas vai para a cama com a mente suja. Levam para o travesseiro a discussão com o chefe, levam o mau atendimento do caixa do supermercado, levam a notícia preocupante que virão no celular, levam a frustração de não terem cumprido seus objetivos e dormem com essa sujeira grudada no subconsciente. O que você acha que acontece durante a noite? O subconsciente pega essa sujeira e usa para construir o dia seguinte. Então você acorda cansado, irritado e o ciclo se repete. A técnica que você vai aprender agora é o banho mental. Se você fizer isso todas as noites por 30 dias, sua vida vai mudar de forma que você nem vai reconhecer. O protocolo noturno. O melhor momento é logo antes de dormir. Antes de você criar o futuro, você precisa limpar o presente. Sente-se numa cama ou em uma cadeira. Feche os olhos e comece a revisar o seu dia, mas não na posição da vítima. Revise como um editor de cinema. Imagine que seu dia é um filme que acabou de ser gravado. Você é o diretor e pode mudar o resultado final antes que esse filme vá ao ar. Comece pela parte da manhã. Vai passando as cenas. Acordei, tomei café, fui trabalhar. Se as cenas forem neutras ou boas, deixa elas passarem. Mas de repente aparece uma cena ruim. Por exemplo, às 11 horas da manhã você recebeu um e-mail cancelando um pedido importante. Você ficou em pânico, deu um aperto no estômago e você pensou, vou perder dinheiro. Agora pare a cena e reescreva essa cena. Na sua imaginação, abra novamente um e-mail, mas com outro texto. Em vez de cancelamos o pedido, leia. Confirmamos o pedido e queremos dobrar a quantidade. Agora vem a parte mais importante. Sinta isso. Sinta o alívio, a alegria. Sorria de verdade. Repita essa nova cena várias vezes, até que ela pareça mais real do que a antiga. Até que a tensão desapareça e seja substituída por gratidão. Depois, siga para a próxima cena. Na parte da tarde, você discutiu com um amigo. Pare. Volte. Agora imagine que a conversa foi harmoniosa. Veja ele te entendendo ou te pedindo desculpas. Sinta o abraço da despedida. Troque conflito por paz. Faça isso com todos os momentos negativos do dia. Não deixa nenhuma mancha. Se você se olhou no espelho e se criticou, veja-se bonito e confiante. Se você recebeu uma conta alta, veja-la paga. A resistência da mente lógica. Eu sei o que a sua mente está dizendo. Isso é loucura, o e-mail ainda está lá. Meu amigo está bravo. Aqui é onde tudo muda. Você precisa decidir a quem você vai obedecer. Você vai obedecer à realidade externa ou você vai obedecer ao seu poder interno? O Neville dizia, o homem que não revisa o seu dia a dia é escravo das suas reações. Se você aceitar o problema como definitivo, você está assinando um contrato para repetir isso amanhã.
Mas quando você revisa, você cancela esse contrato e algo muda. Talvez o cliente volte atrás, talvez apareça outro cliente, talvez seu amigo te peça desculpas. Por quê? Porque você mudou o que você está emitindo e o mundo é obrigado a refletir isso. O efeito cumulativo. O maior benefício da revisão não é só resolver problemas, é recuperar a sua energia. Você termina o dia cansado por causa do trabalho. Mas, na verdade, não é por causa do trabalho em si, é pelo peso emocional que te causou. Cada medo, cada arrependimento, cada raiva vai drenando a sua energia. Quando você revisa, você fecha esses pontos de vazamento e dorme com a energia cheia. E sabe o que acontece quando você dorme se sentindo vitorioso? Você dorme melhor, acorda leve, mais confiante, com clareza, porque você limpou o canal. O Neville dizia: a maioria das pessoas vive o mesmo dia 365 vezes e chama isso de um ano. A revisão quebra esse ciclo. Ela transforma a repetição em evolução. Qual que é a sua tarefa de hoje? Hoje à noite você não vai dormir sem revisar o seu dia. Não precisa ser perfeito. Se você estiver cansado, revisa apenas o pior momento. Transforma. Se alguém te ofendeu, veja essa pessoa te elogiando. Se perdeu o ônibus, se veja chegando no horário. Repita até sentir o clique. O clique é quando o corpo relaxa, quando a tensão vai embora, quando você sente que aquilo realmente mudou. Preciso te dar um aviso final. No começo vai parecer falso, seu ego vai dizer: isso não é real. Responda: a realidade é o resultado do que eu acredito. Meu mundo cuida de mim. Seja firme e ignore os sentidos. Se eles te trazem dor, escolhe a sua visão interna. Revisar o dia em manutenção. Tá, mas e meus traumas antigos? Aqueles que vêm de anos atrás? Isso não é sujeira do dia, é uma ferida profunda e ela exige algo mais forte. Vamos falar sobre uma cirurgia profunda. Muitas pessoas falham porque tentam mudar a vida sem curar a raiz. Querem ser ricos, amados, mas dentro deles existe uma criança ferida. Uma criança que ouviu que não valia nada, e essa criança é quem controla tudo. Se você não curar essa parte, você vai se sabotar. Isso não é psicologia simples, é o funcionamento da mente. Esse trauma roda dentro de você como um programa, e hoje você vai desligar isso. Cenário 1. A ferida da infância. Volta lá e pensa no momento que te marcou. Aquele que ainda dói. Talvez um abandono, uma humilhação, talvez algo da infância, você sabe qual é. Agora relaxe. Entre nesse momento, mas não como vítima, como criador. Entra na cena, olha para a pessoa e mude o que ela diz. Se seu pai diz que você não era capaz, faça ele dizer: eu tenho orgulho de você. E sinta orgulho de você. Repita, até essa nova memória ficar mais forte que a antiga. Você acabou de mudar a base e a sua vida vai mudar junto. Você passa a agir diferente, se sentir diferente e escolher diferente. O Neville conta o caso de uma mulher que odiava o chefe. Ele a tratava mal. Então o Neville perguntou sobre o pai dela. O pai dela era igual. Ela revisou o pai, mudou a memória. 2 semanas depois, o chefe também mudou. 1 mês depois, ela foi promovida. Ela mudou o quê? A raiz. E o resto mudou sozinho. Não tente mudar o mundo, mude a causa. Cenário 2. Quando a pessoa recebe uma carta ou um diagnóstico desafiador. E quando o trauma é algo físico, uma carta, um exame, um diagnóstico,
Algo que parece real demais. Você olha e sente medo. Suas mãos tremem. É aí que entra o próximo nível. Vamos falar sobre o efeito quântico. Como os outros mudam quando você muda a memória. Neville nos ensinou a técnica de transmutação do documento. Se você receber uma carta com más notícias, faça o seguinte. Na sua imaginação, ou até segurando o papel físico, se isso ajudar, leia-o novamente, mas transforme o texto. Onde seus olhos físicos veem, lamentamos informar, seus olhos mentais vão ler. Temos o prazer de informar. Onde você vê um resultado positivo para uma doença, leia resultados completamente limpos e saudáveis. E não basta apenas ler. Sente o papel nas tuas mãos. Sente a reação química no seu corpo ao ler a boa notícia. Aquele pico de adrenalina, aquele meu Deus, obrigada. Aquele impulso de ligar para alguém e contar. Faz isso agora. Feche os olhos, imagina que você está ligando para o seu parceiro, sua parceira, ou para sua mãe, ou para um amigo. Olha, foram boas as notícias, está tudo bem. Ouça a resposta de alívio do outro lado da ligação. Persista nessa, entre aspas, alucinação controlada, até que o medo do documento desapareça. Até que você possa olhar para o papel físico e não sentir nada, porque sabe que ele é mentira. Você sabe que a versão verdadeira é aquela que você escreveu. Há milhares de relatos de pessoas que fizeram isso com exames médicos repetidos, que saíram limpos por erros de laboratório, sentenças judiciais anuladas e, no último minuto, demissões que se transformaram em transferências. Eu fiz isso com uma sentença judicial. Bom, não me pergunta como isso funciona biologicamente, né? Não é meu trabalho saber como o universo reorganiza os átomos. Lembra que você é o arquiteto. Você faz o projeto. Não importa como o universo, que é o engenheiro, ele é obrigado a fazer o projeto que você projetou. Ele é obrigado a tornar realidade o que você projetou. O meu trabalho e o seu é selecionar a realidade final, ver o projeto finalizado. Você tem que viver no projeto finalizado. O como é problema de Deus, do universo, do engenheiro, lembra? Bom, a ética da mudança. Uma dúvida final paralisa muitas pessoas. Ah, Ana, mas isso não é perigoso? Eu não estou apagando a minha história. Se eu apago os meus traumas, eu continuo sendo eu? Então eu vou te fazer uma pergunta. Se você tem uma mancha de gordura na sua camisa favorita, você limpa a mancha ou você deixa lá porque ela faz parte da história da camisa? Você limpa, certo? Bom, você quer a camisa original, perfeita, limpa, sem manchas. Você não é os seus traumas. Você é o ser divino que existe por baixo deles. Ao revisar o passado, você não está perdendo a sua identidade, você está recuperando a sua identidade. Está voltando ao seu desenho original, aquele antes que o mundo te sujasse. Não tenha medo de esquecer a dor. A dor não te torna nobre. A dor não te torna profundo. A dor desnecessária apenas te torna lento e medroso. Então solta. Hoje eu te dei o bisturi. Eu ensinei você a acordar o cordão umbilical com o seu antigo eu. Mas existe algo mais. Hoje nós trabalhamos no passado, que eu considero extremamente importante. Mas existe um terceiro elemento nessa equação, que é geralmente o mais difícil de controlar, seu diálogo interno. Não adianta revisar o passado de noite, visualizar o futuro antes de dormir, se durante as 16 horas em que você está acordado, você passa o dia falando consigo mesmo como um derrotado. As suas conversas mentais tecem a sua realidade minuto a minuto. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a voz dentro da sua cabeça. Vou te ensinar a disciplinar essa voz
para que ela deixe de ser sua crítica e se transforme em seu profeta. Mas antes de terminarmos, vamos fechar esse capítulo. Tem uma tarefa final para você hoje, uma tarefa que exige fogo. Bom, eu vou falar sobre o aviso da mulher de Ló e o ritual do fogo. Agora que você aprendeu a usar as tesouras, preciso te dar o aviso mais importante de todos. Um aviso tão sério que, se você ignorá-lo, ele vai anular absolutamente todo o trabalho que a gente fez hoje. Neville Goddard, ele insistia que a revisão não é uma brincadeira de criança, é um ato de morte e ressurreição. E para que um novo homem viva, o velho homem precisa morrer completamente. Não pode sobrar nenhum vestígio dele. Existe uma história antiga codificada na Bíblia que explica exatamente a mecânica desse perigo. É a história da mulher de Ló e da destruição de Sodoma. Muitos de vocês devem conhecer. Os anjos disseram a Ló e a sua família: fujam pela vida de vocês, saiam da cidade que será destruída e não olhem para trás. Fujam das chamas do passado destrutivo e não olhem para trás nem por um segundo. A mulher de Ló foi a única que desobedeceu. No último momento, ela olhou para trás e instantaneamente ela se transformou em uma estátua de sal. Durante séculos, a religião ensinou isso como castigo de um Deus irado. Mas o Neville revelou o código psicológico oculto. Não é um castigo moral, é uma lei científica. O sal, ele é um conservante. Na antiguidade, usava-se sal para impedir que a carne apodrecesse. O sal preserva as coisas no seu estado atual para sempre. Quando você decide abandonar o estado de consciência, o seu trauma, a sua pobreza, a sua doença, você está saindo de Sodoma. Você faz a sua revisão, reescreve o passado e sente-se livre. Mas se amanhã ou daqui a uma semana você voltar e olhar para trás, se voltar a falar do problema com um amigo, se vitimizando, se voltar a se afundar na pena de coitado de mim, você está olhando para trás. E ao fazer isso, você se transforma em uma estátua de sal. Preserva o problema, congela novamente o trauma na sua realidade. Você mumifica esse trauma para que ele continue vivo eternamente. Então, o aviso de Ló: não seja uma estátua de sal. A maioria das pessoas falha na revisão não porque faz errado, mas porque não sabe guardar o segredo. Faz o trabalho mental perfeitamente à noite, mas na manhã seguinte encontra alguém e diz: ai, você não imagina o que aconteceu comigo ontem, foi horrível. Erro fatal, você acabou de fazer o quê? Ressuscitar um morto. Acabou de validar a realidade que você queria destruir. A revisão exige um pacto de silêncio absoluto. A partir do momento que você revisa um acontecimento, esse acontecimento na versão antiga, ele tem que deixar de existir para você. Está morto, enterrado, virou cinzas. E Jesus tinha uma frase brutal para isso: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não coloque flores no seu trauma. Não visite esse trauma no cemitério da sua memória. Esquece. Se alguém perguntar sobre esse acontecimento, você tem duas opções. Ou você muda radicalmente de assunto, ou, se você tiver coragem suficiente, responde a partir da sua nova verdade. Ah, isso, no fim, resolveu da melhor maneira, se resolveu assim, muito melhor do que eu esperava. Você acredita? No começo você vai se sentir como um mentiroso. Sua mente lógica vai dizer: você está enganando uma pessoa. Mas lembre-se, a verdade não são fatos físicos. A verdade, ela é intensa, ela é a intensidade da sua imaginação. Se você se mantiver firme na sua mentira, entre aspas, imaginária, essa mentira vai se endurecer até se transformar em fato. Você já tentou contar uma mentira? E você já percebeu que quando você repete ela por diversas vezes, chega um momento que você já
Não sabe mais que aquilo era mentira, que aquilo se torna uma verdade para você? É exatamente isso. Bom, vamos para o ritual do fogo, a externalização do mal. Eu sei que matar o velho homem é difícil. As emoções presas no corpo às vezes são densas demais para serem dissolvidas apenas com o nosso pensamento. Às vezes nós precisamos de um ato físico, um ritual psicomágico para convencer o nosso cérebro mais primitivo de que o perigo já passou. Por isso hoje eu vou te pedir para fazer algo tangível. Vamos usar o elemento mais transformador da natureza, o fogo. Essa noite, antes de dormir, você vai realizar o enterro da sua velha história. Você vai precisar de uma folha de papel e um lápis. Se possível, uma folha de papel sem pauta, papel branco. Não use o celular e nem o computador, porque a gente precisa da conexão motora entre a sua mão, o seu cérebro e o lápis. Você senta sozinho e escreve nesse papel a velha história que mais te atormenta. Aquela história que você repetiu 1000 vezes na sua cabeça. A história de como acabaram com a sua vida, de como você fracassou, de como você adoeceu. Coloca todo o seu veneno no papel. Não se censura. Se tem ódio, escreva. Se tem medo, escreva. Se tem vergonha, escreva. Visualize que a cada palavra escrita você está retirando uma substância negra e pegajosa da sua alma e você está transferindo para o papel. O papel é um recipiente de resíduos tóxicos. Escreva até se sentir vazio, até não ter mais nada a dizer sobre esse assunto. Quando você terminar, não leia para se afundar novamente nele. Leia apenas uma vez com frieza, como quem lê o obituário de um desconhecido. E aí você vai dizer em voz alta e com autoridade: essa história morreu. Este já não sou eu. Agora você vai até um lugar seguro. Uma pia de metal, uma lareira, um espaço livre. Pega um isqueiro, um fósforo e põe fogo no papel. Não desvie o olhar. Observe o processo químico do papel queimando. Observa como o fogo consome as palavras de dor. Veja como o papel se enruga, se escurece, se desfaz. Essa transformação, ela é real. A matéria não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Você pegou a energia densa e pesada do seu trauma e a libertou em forma de luz e calor. A fumaça que sobe é a sua libertação. Quando você quando o papel se transformar em cinza fria, você se desfaz das cinzas com os dedos ou joga no ralo, na água e deixa que a água leve. Nesse exato momento você vai sentir algo estranho, você vai sentir um vazio. Muita gente se assusta com o vazio, sente que está faltando alguma coisa. Claro que está faltando alguma coisa, né? Está faltando o tumor que você carregou durante anos. Esse vazio não é solidão, ele é apenas um espaço disponível. É uma tela em branco. E aí vem a chave mestra. A natureza detesta o vazio. Se você deixar esse espaço vazio sem preenchê-lo, sua mente tenderá a preenchê-lo novamente com lixo antigo, por inércia. Lembra daquele ditado? A cabeça vazia é a oficina do diabo. Por isso, imediatamente depois de queimar o papel, nos 5 minutos seguintes, você fecha os olhos e realiza a sua revisão. Instala uma nova história no espaço que acabou de ficar livre. Visualiza a cena oposta àquilo que acabou de queimar. Se queimou uma carta de dívida, visualiza um extrato bancário com saldo positivo. Se queimou uma separação amorosa, visualiza uma reconciliação ou um novo parceiro ideal. Preencha o seu vazio com luz. Satura a sua mente com uma nova versão até que ela desbloqueie qualquer resíduo da antiga. Esse ritual ele vai marcar um antes e um depois, ele é uma fronteira psicológica. A partir dessa noite, a sua mente, se a sua mente tentar voltar ao velho trauma, você vai ter uma âncora física para detê-la. Você pode dizer à sua mente: não, isso já não existe.
Eu vi se transformar em cinzas, já não é real. É uma forma definitiva de cortar o cordão umbilical com o passado. É a morte voluntária de um ego ferido. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de deixar de ser vítima? Porque eu te aviso, sem a sua história triste, você será uma pessoa nova, talvez irreconhecível para outros. Você deixará de causar pena e vai começar a inspirar respeito. Deixará de procurar consolo e começará a gerar resultados. Esse é o preço da liberdade. Respira fundo. Sente o ar entrando nos seus pulmões, percebe? O ar vai pesar menos. A gravidade vai parecer ter diminuído. O que você sente é a ausência da sua carga. Durante anos, talvez décadas, você caminhou arrastando um cadáver preso ao seu tornozelo. E hoje você cortou a corda. Vamos fazer uma recapitulação rápida das armas que você dominou hoje, porque o seu arsenal está quase completo. Primeiro, você despertou da ilusão do tempo linear. Você sabe que o passado não é uma rocha imóvel, mas barro macio que pode ser remodelado agora. Segundo, você tem o hábito do banho mental. Sabe que todas as noites deve revisar o seu dia, editar os erros e limpar sua consciência antes de dormir para não levar lixo para o dia seguinte. Terceiro e mais importante, você aprendeu a arte da transmutação. Aprendeu a olhar nos olhos dos monstros da sua infância e reescrever os diálogos deles. Aprendeu a queimar as velhas cartas de dívida e dor. Neville Goddard dizia, ao homem que revisa é devolvida a inocência. E essa é a palavra-chave. Inocência. Amanhã, quando você se olhar no espelho, você não vai ver um pecador, nem um fracassado, nem uma vítima. Você vai ver alguém novo, alguém que tem uma folha em branco diante de si. Mas escuta bem essa última advertência, porque o vazio é perigoso. Agora você está limpo, esvaziou a casa dos demônios. Mas existe uma lei universal que diz: a natureza detesta o vazio. Se deixar sua mente vazia, as ervas daninhas voltarão a crescer por pura inércia. O velho hábito tentará voltar. E sabe por qual porta ele vai entrar? Pela sua conversa interna. Você limpou o passado, você vai aprender a programar o futuro durante a noite, mas o que acontece com o presente? O que acontece durante as 16 horas que você está acordado? Há uma voz na sua cabeça que nunca se cala, não é? Essa voz que narra a sua vida, essa voz que julga, critica, duvida, que discute mentalmente com os outros. É o mestre de obras. De nada adianta ter os melhores projetos arquitetônicos se o mestre de obras, a sua voz interna, passa o dia gritando ordens contraditórias para os trabalhadores. No próximo vídeo nós vamos enfrentar o inimigo final. Vamos falar sobre o diálogo interno. E eu vou te ensinar a domar essa voz selvagem. Vou te ensinar a alinhar aquilo que você diz na sua mente com aquilo que você deseja no seu coração. Vamos transformar o seu crítico interior no seu profeta pessoal. Vamos aprender que a sua palavra é a sua varinha mágica. Se você acha que limpar o passado é poderoso, espere até ver o que acontece quando você controla o seu discurso mental. É aí que a magia acontece em tempo real. Mas por hoje o seu trabalho terminou. Você já passou pelo fogo, sobreviveu, e eu quero que você cele esse momento. Quero que deixe registrado diante do universo e do algoritmo a sua transformação. Vá agora nos comentários e escreva a declaração da sua nova vida. Nasci de novo. Que essas 3 palavras sejam o epitáfio do seu velho eu e a certidão de nascimento da sua divindade. Escreva e sinta. Inscreve-se e ative o sininho, porque amanhã daremos voz ao seu novo mundo. Eu sou a Ana, sou um arquiteto da realidade e você é livre.
Descanse bem e desperte em glória.